Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Caio Camargo, estamos aqui para mais um Varejo Cast Convida. Hoje recebendo meus amigos Mauro Nomura, CEO do Grupo Nomura, e Igor Melo, Country Manager da OneBeat. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado, Caio, mais uma vez aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, assisto o nosso Varejo Cast, então participar aqui ainda fica ainda melhor. Audiência sempre qualificada, né? Mais com vocês dois antes de ouvintes, cara. Mas muito bem. Pessoal, a gente está trazendo para vocês nessa edição do Varejo Cast Convida um tema de suma importância já pensando o ano que vem, né? O drive da produtividade. A gente tem aqui um ano pesado a caminho, né, para o varejo brasileiro, desafiador possivelmente. Tem o contexto das eleições, tem o contexto da Copa do Mundo, nós temos ali 11 feriados prolongados ali dificultando a tarefa do varejista brasileiro e até uma possível, né, tá em discussão ainda, uma possível redução na escala aí da jornada dos trabalhadores, o que aí traz novos desafios pra gente em termos de produtividade, né? Primeira coisa, começando com meus amigos, faz sentido isso? 2026 vai ser um ano desafiador pro varejo brasileiro? O que vocês acham? Eu acho que super redundante, eu acho que ninguém hoje tem certeza dentro do Brasil, né? Ninguém tá querendo cravar nenhuma perspectiva. Mas também, Caio, pro outro lado, o Brasil sempre foi assim. Eu tenho uma prática de olhar os depoimentos de economistas passados, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, assim, ó, ninguém acerta. Acho que a gente tem que tropicalizar, saber que a gente vive nessa selva. Agora, com certeza, eu acho que 2026 vai ser um ano bem desafiador para o varejo. Assim como tem sido os últimos, desde 2020, tem sido, né? Alguns mercados provavelmente vão estar melhores. Turismo, talvez restaurantes, algumas coisas, mas o varejo como um todo deve sofrer, né? Sim, sim. O que o Mauro falou é engraçado, porque como eu trabalho com os gringos, né, com empresas de fora, o pessoal às vezes explicar a situação no Brasil é complicada por isso, né? Eu falo, gente, tá bom, aí a lei, não, porque o mercado tá ruim, e o que vai acontecer? Eu falei, nada. A gente sempre lembra assim, a gente viveu por muito tempo, claro que a gente tem que trabalhar reagindo à realidade mais proativo possível, né? Então identificar os triggers, né? O que a gente pode fazer para melhorar, para correr atrás, etc. E não ficar dependendo só das projeções macro, né, que a gente tem no Brasil, já que, né, a gente tem vivido isso daí, pelo menos desde quando eu nasci, mais ou menos nessa instabilidade. Só que a partir do momento que a gente decide parar de tentar preocupar com aquilo que pode e ter foco naquilo que a gente tem que fazer agora, aí muda tudo. É verdade. O varejo, a gente tá vivendo tanto desafio de ter esse consumidor cada vez mais imprevisível, né? Muda o tempo todo. E a gente tá com dois grandes problemas que a gente tem vivenciado. A gente falava um pouco aqui no backstage, queria falar com vocês um pouquinho. Uma escassez de mão de obra. E isso tem que equipes menores, isso traz um desafio de atendimento. Porém, existe o desafio da ruptura, né, cara? Como é que a gente tem um estoque direcionado, cada vez mais assertivo, né? O que eu compro, como eu compro, tem uma série de tendências, modas que acontecem do nada. Como é que esse ritmo pode ditar a produtividade ou como é que o varejista pode se adaptar um pouquinho mais? 2021 ou 2, eu tava na NRF lá e falaram que um dado que 49% do tempo da pessoa da mão de obra do varejo físico americano é ócio. Isto é, metade do tempo é ócio. Aí, na hora eu vesti a carapuça e pensei, meu Deus, imagina lá no Grupo Nomura como é que deve ser. Se aqui nos Estados Unidos é 50, porque hoje é uma imagem muito comum, né, de a gente entrar num shopping center e a gente olha para dentro das lojas, os vendedores, tudo parado, tudo no ócio absoluto. Então, acho que a produtividade, ela vem um pouco também para melhorar toda essa lacuna que a gente tem de ócio, sabe? A redução de jornada, se realmente for implantada, principalmente os varejos menores vão sentir mais do que os maiores. A gente percebe isso. O nosso portfólio de lojas, a gente tem lojas que tem 60 pessoas no time e tem loja que tem 7 pessoas no time. Então o que acontece? O de 60 pessoas, Caio, ele vai continuar trabalhando 44 horas semanais. E como tem mais gente no time, você fica mais flexível. Já a loja pequena, ela tem um mínimo de pessoas de quadro necessário para operar, para abrir, para fechar, para suportar ali os intervalos. Então a gente percebe um desafio maior nas lojas menores e eu acho que a gente entra no seguinte, nesse foco e objetivo de produtividade, a gente acredita muito internamente em 3 pontos que a gente tem que fazer quando a gente quer trabalhar em algum objetivo: tecnologia, processo e cultura.
E eu vejo os varejistas, muitos deles, os meus mentorados, achando que você vai contratar uma tecnologia e vai solucionar o problema. Na grande maioria dos casos, as tecnologias elas estão commodity. Cara, é a A, a B, a C, a D, não vai mudar muito na grande maioria dos casos. Então, você tem que realmente daí construir um processo, uma manualização correta, e mais do que isso, as pessoas têm que ser drivadas por essa tecnologia, porque para elas boicotarem 2 palitos. Então, eu acho que essa combinação, o varejo como um todo vai ganhar bastante eficiência. Nós, por exemplo, nisso aí, a gente contratou uma ferramenta agora bem legal, a gringa também, assim como a OneBeat, a WFO, é justamente para isso, é para você aumentar a produtividade do teu time. Vai dando todos os checks, né? O colaborador entra na operação, na loja, tem que fazer o checklist, registra o ponto eletrônico, calcula as escalas inteligentes, integra com o nosso contador de tráfego, horas quentes, que esse é o grande desafio do varejo, de como a gente ter uma equipe flexível, né? Porque a nossa demanda, ela acaba oscilando muito. Sábado tem mais movimento, às vezes tem loja que chove, loja de rua não dá movimento e assim por diante. Então é como a gente capturar essa produtividade maior. E acho que uma coisa incrível, Mauro, que você tem você usou a palavra cultura, né? Eu lembro em visitas técnicas que nós já fizemos a loja da sua rede, tipo, eu tô Adidas do Top Center, por exemplo. Você pegar um vendedor e você conversar com ele, como é que é o comportamento da loja no horário do almoço? Ele sabe quanto vai baixar a conversão, quanto vai aumentar o tráfego. Eu costumo brincar, né? Falar assim, números tem que ser o idioma de uma empresa hoje, né? E não é a venda tá boa, a venda tá bacana, a venda tá abaixo do esperado. Porcentagem, números, qual que é a meta, e eu acho que teu time tem esse DNA de cultura e sempre a partir do topo, né, cara? Assim, é uma coisa que vem de você conseguiu capitanear para baixo, isso que o time faz sentido? Com certeza a construção de cultura, ela é top-down, né? Se os líderes, os C-levels e toda a liderança não é orientada por dados, não acompanha isso, lá embaixo não vai ser. Eu acho muito legal, porque quando a gente começou a implantar o primeiro Data Lake, assim, a gente não tinha nem maturidade, Caio, sinceramente, quando a gente começou a implantar. A gente nem sabia o que era Data Lake direito, o trabalho que deu. A gente gastou muito mais dinheiro do que deveria na época. Não tinha essa maturidade para fazer, mas como é importante você começar, porque você vai vendo que a cultura, ela é o quê? Ela é a consistência. A gente começou lá em 2016, o Data Lake. Então, exato. Hoje eu chego nas nossas lojas, por exemplo, esses nossos líderes, eles são muito mais analíticos. Eles olham lá, principalmente a solução aí que é o OneBeat, gera justamente isso. Hoje os nossos gerentes, eles chegam assim, não, 50% do meu estoque é tênis, 20% é acessório, cobertura, ele tem todos os indicadores na mão. Por quê? Porque a gente, como líderes, a gente faz as visitas e os nossos rituais sempre olhando para dado. E principalmente, assim, nesse setor da OneBeat, cara, às vezes me dá um pouco de preguiça, assim, porque eu vejo o varejo operando ainda só no gut feeling, né? Tipo, exato. A pessoa vai lá fazer uma compra, eu vou comprar o amarelo. Mas o amarelo tá lindo, eu vou vender, vou comprar tanto. Comprou lá e comprou tanto. Tá, mas por quê? Porque a minha experiência me diz que o amarelo vai vender. Aí o papo acabou, porque a experiência da pessoa é aquela ali. Então eu vejo ainda muita oportunidade no varejo de ser drivado mais por dados, de ter essa informação na mão para você ficar mais assertivo nas escolhas, porque essa montoeira de outlet que tem hoje no Brasil é sinal de ineficiência das indústrias. Isso é o retrato deles. Porque o brasileiro, ele se inspira muito nos Estados Unidos. Tudo a gente quer copiar com o americano. Lá nos Estados Unidos, a indústria de outlets tem vantagens fiscais, tem benefícios fiscais. Então ajuda a fechar a conta. No Brasil não tem nada disso. Olha ali, o outlet está ali, 80% dos outlets estão ali, estão perdendo dinheiro. Acho que principalmente as marcas esportivas aprenderam a operar esses outlets, que eu acho que elas conseguem monetizar, mas a grande maioria é ineficiência. É você produzir um produto na quantidade errada, que o varejo não conseguiu vender e tá precisando escoar de alguma maneira. Eu tô contigo que acho que quando a gente fala em marcas esportivas, acho que eles entenderam, conseguiram inclusive cravar o conceito de outlet como uma coisa diferenciada, né? O mercado de promoção, mas não é o saldo às vezes, né? Às vezes até 1 ou 2 lançamentos no meio de um outlet a gente acaba encontrando. O que eu percebo que acontece no varejo? Tem algumas temporadas dentro das lojas que existe um conflito, uma guerra. O que é a guerra? Então vamos pegar assim um período julho e agosto, tá? Julho e agosto. Então é final de inverno, início de verão. O que acontece dentro das operações? Uma guerra do varejista precisando mandar embora o inverno, descontado, promocionado, só que chegando um monte de coleção nova. Então, dentro da loja, a loja fica esquizofrênica, porque o varejista ele precisa transformar o estoque de inverno em dinheiro e, ao mesmo tempo, boa parte da demanda do consumidor quer ver as novidades. E aí, as marcas esportivas aprenderam que, se ela ajudar o varejista a recolher parte desse produto antigo, ela vai vender mais do novo, porque ela refresca a loja lá.
As marcas de modas, conheço praticamente nenhuma que faz recolhas. E aí eu acho que entra um processo inteligente de suprimento, aí as marcas esportivas, como é que fecha a conta lá no outlet? Lá, às vezes, ela perde dinheiro para esses produtos que ela recolhe, mas aí ela tá vendendo mais no lançamento, mais a full price na loja que fez a recolha. Ô Igor, pra você nesse sentido, assim, como é que a gente olha a produtividade, inclusive nesse sentido da questão do fashion, né, cara, que você tem a coleção que vai chegar ainda, como é que a gente faz principalmente previsão disso, de uma coisa que ainda não existe, né, no mercado? Cada vez mais a gente pode ter a redução de horas, mas no final das contas é muito mais sobre como aproveitar melhor os recursos do que ter mais ou menos recursos, né? E aí aproveitar melhor o recurso, vem muito que o Mauro trouxe, que é, ok, o que eu forneço para as pessoas para que elas possam, com a mesma quantidade de horas ou até com menos pessoas em loco, produzir mais. E aí vem a parte de dados, que é entregar para ela praticamente tudo o máximo automatizado possível. Então, parar com análises manuais, planilhas, né, o famoso Excel que nunca morre, para deixar o máximo disso automatizado, trazendo informação até a ponta. É isso que a Nomura faz, é muito legal. Uma vez eu li do CEO da Zara, que ele falava que ele tinha 2.000 e sei lá quantos CEOs no mundo, que cada gerente de loja ele considerava como CEO. O que ele quis dizer com isso? Que se eu não dou informação para o gerente de loja tomar a melhor decisão dentro da loja dele, como se ele fosse o dono, o CEO daquela loja, cara, ele não vai conseguir. Ele não pode ser só um repositor, um cara que faz a venda e fica procurando onde colocar o produto. Ele tem que ter dado informação para tomar decisão. A questão de produtividade é muito nisso, automatizar aquilo que dá para automatizar, e a AI, você fala bastante disso, né, Caio? Vem para automatizar um monte de ações, não acho que ela substitui nada, então tem a inteligência humana, ela ainda faz parte, principalmente por causa dos processos, que o Mauro falou bem. Eu sempre falo, Mauro, me pergunta muito em podcast, em entrevista, etc., qual que é a principal causa de fracasso de uma implantação OneBeat? 100% da minha resposta é a mesma, pessoas. Cultura, né? A inteligência a gente tem ela em milhares de lojas, em várias empresas e funciona. O problema é, se não está bem implantada, conectada com as pessoas, a cultura alinhada, etc., vai ter o boicote, como você disse, ou vai ter um monte de outras coisas que a gente vai conseguir avançar. Então, claro que a cultura e as pessoas têm que estar bastante alinhadas. Voltando agora para a produtividade no sentido moda, né, Caio? O pessoal tem muito medo, né, de redução da famosa margem percentual, a margem da coleção e etc. Só que acontece o que o Mauro falou, ao invés da gente ter a brincadeira do Open to Buy, né, do Open to Buy virar a Open to Buy vira Close to Sell, né? Tá bom, não posso tirar, não posso liquidar, não posso abrir a torneira, então eu paro de vender, já que também eu não posso mandar novidade. E a galera quer novidade, pô. E a coleção tá antiga, toda quebrada, só ponta, e só que ninguém tira dali porque sabe que se tirar dali vai ter que mandar para o outlet com preço mais baixo, só que acaba danificando também a coleção atual. Então tem que ter a transição, tem que ter todo esse trabalho. E o principal ponto, Mauro, que aí, tocando agora especificamente no que a gente trabalha muito com vocês em termos de ferramenta, o que é muitas vezes ignorado no varejo é o quanto a gente pode minimizar o impacto desse julho. Porque por medo de fazer várias ações ou de não conhecer ações possíveis ao longo da coleção, deixa tudo para julho para liquidar, a liquidação não resolve o problema porque eu não consigo desovar tudo aquilo que ficou e eu vou ter um problema gigantesco na transição. Se eu consigo fazer, desde o princípio da coleção, tomar ações que eu reduza o impacto dos leftovers, né, os famosos sobras de coleção, menos eu tenho trabalho ali em julho. Então aí vem a transferência de lógica, que a gente faz muito bem com vocês, vem ações específicas de quando a gente identifica o cara slow mover lá atrás. Cara, se ele é slow mover é porque a galera não tá gostando, principalmente se ele é global. Né? O que eu faço? Ajusto o preço, tomo alguma ação, ou o próprio sell-through. Talvez ele não seja tão ruim, mas comprei demais. Cara, o que eu posso fazer? Então, se a gente começa a trabalhar desde o dia 1 da coleção, tem várias ações que podem ser tomadas até ali o fim da coleção, para que o impacto da transição seja pequeno. Hoje a gente tenta fazer isso o máximo possível, só que ainda o varejo está muito cru nessa parte de tomadas de decisões in season. Enquanto a vida está acontecendo, o que eu posso fazer? Não espera até o fim. Tem um tema no varejo, Caio, que é muito pouco conhecido, que se chama merchandising. Opa! Se você perguntar aí pra galera do merchandising, pouca gente conhece. Uns vão falar que é visual merchandising, outros não vão saber o que é, vão achar que é só compra. E eu acho que talvez as grandes magazines são as mais evoluídas aqui do Brasil, essa galera aí, C&A, Renner, essas vezes realmente elas fazem o merchandising. E eu costumo dizer o seguinte, o merchandising, na verdade, o que ele é? A primeira etapa, ele é um planejamento. Não adianta você ir lá, sentar a bunda na cadeira para fazer compra sem fazer um planejamento, tanto quantitativo como qualitativo, financeiro, econômico, assim, ok. Depois vem a compra. Na hora da compra, se você tem dado na mão, você vai ser muito mais analítico e você vai mitigar os erros.
Não quer dizer que você vai ignorar o teu feeling, né? Teu gut feeling ali. Eu acho que o comprador, ele tem essa visão, essa aposta, e principalmente no nosso mercado esportivo, de moda, eu costumo dizer que o game é tomar risco. Sabe aquele negócio que o cara que investe em ações e quer pulverizar em um monte de ações? Imagina o comprador, ele vai lá e vai pulverizar. O que vai acontecer? Vai errar um monte. Não adianta. Pulveriza é quando você não sabe. Quando você sabe, você faz big bets, você faz umas profundidades, né? Então essa é a segunda parte. A terceira parte é que o Igor falou. Beleza, você planejou, você comprou, só que você vai errar e vai acertar. O que você vai fazer com os erros? Você vai ficar de braços cruzados esperando essa bola de neve chegar lá no final da liquidação? Não. Aí ele falou, transfere entre lojas, uma porta vendeu, a outra não vendeu. A gente, por exemplo, trabalha com guelta. Os slow movers, a gente dá guelta para os vendedores vender. Eles ganham mais dinheiro para vender esses produtos. Então, no final, o que a gente tenta fazer? A gente tenta não deixar essa bola de neve ser criada lá para frente. Então a gente vai botando os produtos em fila. Cada fila que vai tendo é a urgência de cada um. Fila começa sem desconto, depois vai com desconto, depois com desconto guelta para o vendedor, depois mais desconto. Você vai botando tudo em fila. Então, por exemplo, agora que a gente está prestes a uma Black Friday, os nossos produtos já estão praticamente tudo em fila. Tá tudo entabelado. A gente já sabe o que vai entrar porque está dividido em camadas o estoque e não colocando uma coisa só. E aí eu vejo muito dinheiro em cima da mesa. Até porque quando você começa a liquidar no final da coleção, né, Mauro, no desespero, não dá pra brincar, testar. Não, tem que ser aquele descontão, porque tem que sumir logo, né? E outra, né, Igor, você liquidar em momentos que o varejo todo tá liquidando, você tem que liquidar bastante. Agora você dá 20%, 15% de desconto em dezembro, em novembro, você tá protegendo boa parte da tua margem e tá precisando desovar aquele produto que não girou, né? Exatamente. Ô Igor, você trouxe aqui um ponto muito legal, né? Você falou assim, os cases nossos que não dão certo, talvez é a procura de pessoas. E o Mauro tá aqui como um grande expert nessa cultura, né? Até pelos cases que ele conseguiu construir com o Grupo Nomura, temos de cultura ali, de gestão, de informação, a gente tá colocando aqui pontuado. Na tua visão, quais são os cases que você tem visto que tá certo? O que é importante para que a cultura empresarial consiga absorver tecnologia, informação, dados, como a gente tá colocando aqui de produtividade? Ô, Caio, eu acho que o principal desafio, o ponto até positivo que eu vejo onde dá certo e tudo mais, é quando a tecnologia ela vem sendo colocada para otimizar o trabalho humano e não substituir, né? Então, existe um medo enorme, né, de que vai substituir um monte de coisa, etc. E o que a gente tenta fazer o tempo inteiro é mostrar que não tem a ver com isso. A gente vai tirar o trabalho que não precisa ser feito por alguém, que pode ser feito por máquina com muito mais velocidade e precisão, só que aquela pessoa vai precisar ainda da parte qualitativa. Então a gente brinca que é quando a ciência junta com a arte. A ciência vai trazer até certo ponto, mas não vai fechar o todo, né? Principalmente em compra, onde tem as apostas. A gente traz, ok, qual que é o perfil da aposta que você tem que fazer baseado em dados? Beleza, depois você aposta. Aí a aposta vem com o feeling, com tudo mais. Às vezes tem que ter um pouco de cuidado, né, quando vai implantar a cultura de dados na empresa, se não vem muito pesado essa parte do tipo, agora dados que manda. Não, quem continua mandando são as pessoas que continuam dando as diretrizes. Quando tenta fazer de uma vez só ou muito forçado, o tiro acaba saindo pela culatra e ninguém se adere. Tem muita gente muito assustada com a velocidade desse desenvolvimento de dados, né? Principalmente com a AI que agora todo mundo teve acesso, né, via chat GPT, etc. Então a galera olha aquilo e, meu Deus, o que tá fazendo, o que tá acontecendo? E começa a ficar assustado. E a gente pode assustar mais, tem que fazer o contrário, né? Já que tá todo mundo assustado, como que a gente agora acalma os ânimos? Meu Instagram, quando eu entro, cara, 90% é AI. É quase um executivo não só de imagens, mas falando de AI, de empresa de AI, entrevista de AI, matéria de revista de AI. Tá todo mundo ficando meio maluco com isso, né? Eu acho que aterrizar um pouquinho a turma e a cultura ser muito alinhada, não, gente. Ainda existe o movimento de pessoas que é muito importante e que sem ele nada vai acontecer. Ô Mauro, você falou de consistência, né? Desde 2016, é um projeto de longo prazo, né? Então não é da noite pro dia que se cria a cultura, mas quais são as técnicas ou segredos ali que você colocou para construir aos poucos essa cultura na empresa hoje? Primeira coisa, eu acho que é deixar claro, né, para time. Então esse negócio de pregar na parede, os pilares, os valores, faz parte para tentar ajudar. É assim que a gente começa a deixar claro, né? Eu acho que a gente teve algumas ferramentas que nos ajudaram. A gente faz gestão por OKR já desde 2018 ou 2019. A ferramenta de OKR, que é uma ferramenta de gestão, ela dá mais transparência
transparência, alinhamento e mensuração das entregas. Então, todo time nos rituais ali, porque eu acredito que a cultura ela é muito construída através de rituais e rotina. Ah, não, eu medito, beleza, mas é um ritual. Mas se você não tiver uma rotina de meditar, não adianta nada, você meditar uma vez por ano. Então é você criar esse ritual e rotina, e eu acho que muito através de agenda corporativa também ajuda. Você começa a botar todo o time mais produtivo ali, e eu acho que isso ajuda bastante. Agora, muito comum as pessoas perguntarem, mas como que eu sei se a minha cultura é forte? Eu falo assim, pega 10 tomadores de decisões teus, 10 líderes, faz a mesma pergunta para os 10, separadamente. Quanto mais parecido eles estiverem respondendo, a tua cultura está forte. Fantástico. São coisas assim que, é difícil porque eu me incluo nisso, Caio, porque quando a gente começa a ter essas visões um pouco mais claras, por exemplo, já que você levantou e orientado por dados, eu, como gestor, eu tenho que ajustar o meu mindset como era, porque lá atrás não tinha dado. Então eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a gente lá em 2019, por aí. A gente já tem todo o nosso processo seletivo através de tecnologia, então não precisa de nenhuma interação humana, nem de registro, nem de entrevista, se o nosso líder quiser. A maioria deles acaba marcando uma entrevista pessoal para pegar ali um pouco do feeling, né? Mas não precisa. Aí chegou lá em 2019, eu tomei uma decisão e falei assim, não, contrata essa pessoa aqui, ele me atende super bem, já há muitos anos, em tal shopping, pode contratar. Eu tava boicotando nosso valor de orientado por dados, porque existia todo um processo, não adianta eu dar um canetaço, porque eu como dono do negócio, eu posso dar um canetaço, eu destruo a burocracia, destruo o processo e destruo a cultura. Então eu acho que é super importante a gente ter isso. Então, por isso que a gente tem essa métrica, a gente tem um fit cultural que a gente faz match com todo mundo da empresa. Eu não acredito em relações que não tem fit de cultura. Não acredito, fica tudo forçado, fica tudo difícil, tudo é atrito, não anda. Então, para mim, o perfil mais importante é ter fit de cultura. E aí vai a provocação para os varejistas do seguinte: para você ter fit de cultura, você tem que saber o que você é. Então, vai no terapeuta, né, faz uma análise de diagnóstico, o que você é. Porque se você não souber o que você é, o que você quer, como é que você vai saber o que você quer, né? Então, eu acho que todo esse processo foi de bastante consistência e foi muito ganho de maturidade. Ô Mauro, a gente debateu um pouco de como ser um pouco mais produtivo, de cultura de empresa, de pessoas, tecnologia. Qual o conselho que você daria para esse varejista que já está começando lá 2026, um certo medo ou temor, mas não tem se preparado muito? Qual o conselho prático para esse cara começar a ajustar a casa para 2026? É consensual que o varejo ficou mais difícil de operar. Fato. Tá bem mais difícil. Só que, por outro lado, não é só o varejo que tá mais difícil, o mundo tá mais difícil de operar. Exatamente. Pô, eu sou varejo há mais de 20 anos, Caio. Eu fazia desaforos ao meu negócio há mais de 20 anos atrás. Mas o que acontecia? O varejo permitia desaforos. Então não tinha o principal sócio no meio, né? Que depois da formalidade chegou o Estado aqui, opa, cadê minha parte? É difícil a gente escapar de alguma coisa, principalmente por causa disso, mas lá na época lá de trás, que a gente pagava funcionário uma parte por dentro, uma parte por fora, mais de 20 anos atrás. Então acabaram com esses gols de mão e agora ficou um pouco mais difícil. Por outro lado, mais difícil de operar, mas a gente tem mais tecnologia para nos apoiar. Que, como eu fazia as compras há 20 e poucos anos atrás, Caio, eu era o ignorante autoconfiante. Não, porque isso aqui vai vender, porque compra esse sapato, compra essa bolsa, isso aqui. Só no gut feeling. E muitos dos empresários prosperaram pelo quê? Pelo feeling. E no médio erro, também não tem dimensão do erro, né? Por isso que eles chegaram até lá. Agora fica o desafio agora para esses empresários que jogar daquela maneira não dá mais. Agora ele tem que arrumar a mentalidade dele, ele tem que trazer a tecnologia para suportar, para usar esses feelings que ele tem, porque ele é bom nisso, como o Igor falou. Então agora ele com dado na mão, ele vai mitigar muito mais os erros e vai poder ser até às vezes mais agressivo nas grandes apostas. O nosso negócio, Caio, assim, eu costumo dizer assim, é muito complexo essa parte de suprimento, porque olha só, o nosso lead time do produto, o nosso que trabalha com categoria um pouco mais alta, é quase 80% importado. Então a gente compra numa janela de 8 a 10 meses de antecedência. Então é como se você estivesse atirando num alvo a 8, 10 metros de distância. O que vai acontecer? Você vai errar vários tiros, né? Que é longe. Exato. Agora, você imagina um restaurante japonês, que você pede o salmão, o cara te entrega no outro dia. Ele vai errar quase nada de comer. Ele não tem ruptura de salmão se o cara entrega em um dia, né? E fora isso, o nosso negócio, a gente compra coleção trocada. Então, enquanto o hemisfério norte é inverno, aqui é verão. Então eu tenho que comprar inverno no verão e verão no inverno. Então tudo isso fica um mega desafio. E a gente precisa, então, ser suportado por tecnologia, ter esse planejamento para poder fazer esses big bets.
que eu vejo que é necessário. O nosso game é Big Bets, né? Então, e muitas vezes os compradores eles são covardes, porque eles não querem botar a cabeça deles na guilhotina. Só que o game do jogo tem que fazer Big Bets. Agora não aquela bet ignorante autoconfiante, né? Sem olhar para dados, porque senão vai ser voo de galinha. Então eu acho que é trazer para de lado, assim, o que você está perguntando, é trazer para junto a essa tecnologia, a gente metrificar, nós não sermos os boicotadores da tecnologia e ajudar a tua companhia cada vez mais, porque você vai operar melhor, você vai ter mais dados, mais tecnologia, e com cultura de orientação por dados você vai só aumentar o teu nível de assertividade das decisões. Maravilha. Igor, na tua visão, cara, qual é o conselho prático para o varejista em 2026, em termos de produtividade ou olhar para Cara, eu acho que vai muito ao encontro do que o Mauro falou, não é usar mais tecnologia, mas usar melhor. Então, saber as principais dores, né? Até quando o Grupo Nomura veio para conversar com a gente, eles falaram, Igor, a minha principal dor hoje, que eu consigo atuar agora, é o que eu faço depois que a coleção chegou. Então, a gente focou em transferência entre lojas. E são produtos de alto valor agregado, né? A transferência faz muito sentido, otimizar a grade larga, tamanhos para cá e para lá, faltantes, então essa é a principal dor. O Grupo Nomura falou, não, vamos fazer tudo que é possível, não. Vamos focar nesse ponto, Igor. Se a gente focar nesse ponto, que é uma dor gigantesca nossa, e a gente resolver esse ponto, a gente já ganha um monte de coisa. Não é usar mais tecnologia, usar melhor, né? E, obviamente, quando eu falo melhor, não é o uso da tecnologia em si, mas aonde vai fazer mais diferença para você. E isso, obviamente, vai melhorar a produtividade, vai melhorar a qualidade das decisões, quando o Mauro trouxe muito, eu já tive várias reuniões, Mauro, imagina, eu conversei com mais de 600 CEOs ao longo aí dos meus 9 anos de OneBit, e eu já escutei muito, do tipo, eu sempre fiz assim, e sempre funcionou, e tá tudo bem. É igual, mas foi o que você falou, antigamente, os tamanhos dos erros nas apostas, baseado naquele feeling que é muito bom da pessoa, fazia sentido porque aqueles erros ainda ele acertava muito mais, já que todo mundo errava um monte que não tinha nada. Agora, quando o pessoal está usando dados, está acertando melhor até que essa pessoa só com feeling, ele passa a perder um pouco de poder. Então, se ele não muda a ideia, agora, porque no caso dele, ele pode dar um boost enorme no poder que ele tem. Se ele pegar esse feeling que ele tem, que já fez ele crescer e chegar até aqui, ou seja, não pode ignorar, um feeling extremamente valioso, mais os dados para fazer o ajuste fino do feeling, cara, aí não tem ninguém que segure, vai voar. Exatamente. Eu vi esses dias que a capacidade humana do século é a capacidade de análise crítica. Exato. Então esse cara que tem um baita feeling, que chegou até lá tomando decisões assim, o nível de criticidade dele deve ser altíssimo, porque ele sabe do negócio, ele conhece. Então, se ele tem o dado, ele vai apontar e vai falar assim, não, esse dado faz sentido, esse não faz, esse aqui esquece. Então, é mais ou menos por aí que eu encaro. E aí, Caio, diante de tanta coisa, tão difícil, tão desafiador tá o negócio, o mundo e o varejo, a gente não pode esquecer de uma coisa, do básico. Então, o que é o básico? Seja uma loja física ou virtual. O que o varejista quer? Que um cliente entre na sua loja física ou digital, compre um produto e saia feliz da vida. Exatamente. É isso que a gente quer no final do dia. Tem que ter um produto do tamanho dele e tal, pra ele comprar, que ele tá... Quem entra numa loja já quer comprar. Na verdade é isso, né? Quem entra numa loja hoje já tem vontade de comprar, né? E aí é óbvio, né? Não tô querendo resumir e facilitar o objetivo, mas durante todo esse processo a gente tem que ter omnicanalidade, tem que ter experiência, tem que chipar do site e entregar na loja, e de tudo quanto é tipo, né? Mas eu acho que, diante de tanta opção, a gente sempre tem que lembrar disso aí. Muito bem, muito bem. Bom, dessa forma aqui, dá pra conversar horas a fio aqui sobre produtividade. Prometo trazer aqui vocês uma segunda rodada aqui com o começo do ano e as notícias do ano que a gente vai estar se preparando um pouquinho melhor. Lembrando, nossa audiência sempre aqui, toda terça-feira tem VarejoCast, tendências e pendências para você. Às quintas tem o VarejoCast New e às quartas-feiras tem o VarejoCast Convida, sempre com temas relevantes, pessoas fantásticas. Tive a honra aqui de receber Igor Mello, Country Manager da OneBit, referência aqui, né, em demanda, estoque, previsibilidade no varejo. Estamos aqui com o Mauro Nomura, CEO do Grupo Nomura, que era uma referência para mim em gestão e operação, gente que está fazendo no varejo, não é só falando sobre isso é muito bacana, é um case concreto, vale a pena conhecer um pouco mais. E é isso aí, Mauro, Igor, muito obrigado aqui. Mauro, obrigado. Igor, obrigado por tudo aqui, por essa nossa conversa hoje com a gente aqui no VarejoCast, meus amigos. Uma honra para mim participar aqui com vocês. Prazer também estar aqui com vocês, com o VarejoCast. Grande abraço, sucesso ao VarejoCast. Muitos mais episódios aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.